Querem transformar a escola em igreja? O plano que ninguém fala. Seja bem-vindo ao Ateu em Análise. Nós passamos muito tempo discutindo o projeto de poder financeiro e político das grandes cúpulas religiosas no Brasil. Falamos sobre a imunidade tributária que transforma templos em paraísos fiscais. Falamos sobre o perdão de dívidas bilionárias, sobre a bancada da fé ditando os rumos da República. E tudo isso é real. Tudo isso é assustador. Mas hoje, nós precisamos falar sobre o verdadeiro prêmio. O alvo final dessa cruzada não está nos corredores de Brasília, nem nos cofres públicos. O alvo final está sentado, agora mesmo, em uma carteira escolar. O projeto de poder ultraconservador percebeu que de nada adianta dominar a economia e a política hoje, se eles perderem o controle sobre a mente das próximas gerações. E é por isso que o fundamentalismo religioso decidiu sequestrar a ciência nas escolas. Eles não querem apenas isenção de impostos. Eles querem reescrever a realidade. Eles querem destruir a fundação do pensamento crítico, substituindo a dúvida metódica, que é o motor da ciência, pela obediência cega. Hoje nós vamos dissecar as 3 frentes principais dessa guerra contra a educação laica. O cavalo de Troia do homeschooling, a fraude epistemológica do criacionismo e o pânico moral como arma contra a educação sexual. Puxe uma cadeira. A análise vai começar. Vamos começar pela frente que veste a melhor fantasia. O lobby do homeschooling, ou ensino domiciliar. Na superfície, o discurso é sedutor. Eles falam sobre liberdade, sobre o direito sagrado da família de educar seus filhos, sobre proteger as crianças de um sistema falido. Mas quando nós, no Ateu em Análise, olhamos por trás dessa cortina de fumaça retórica, o que encontramos não é um projeto pedagógico. É um projeto de quarentena intelectual. A escola não é, e nunca foi, apenas um lugar para decorar fórmulas matemáticas ou regras gramaticais. A escola pública, laica e plural, é o primeiro ambiente social onde a criança descobre que o mundo não gira em torno da mesa de jantar da sua casa. É lá que ela encontra o colega que tem outra religião, ou nenhuma religião. É lá que ela entra em contato com a teoria da evolução, com a história da escravidão, com a filosofia. A escola emancipa. E é exatamente isso que aterra o fundamentalismo. O que os arquitetos do homeschooling conservador querem é o direito de isolar a criança em uma bolha profilática. Eles querem o monopólio sobre a visão de mundo dos próprios filhos, garantindo que essas mentes nunca sejam expostas ao contraditório. É o direito de ensinar que a Terra tem 6.000 anos, sem que um professor de geografia ou biologia os corrija. É o direito de apagar a história, de silenciar a ciência, de criar cidadãos que não sabem questionar autoridades. Vender o isolamento como liberdade é a maior ironia de todas. A criança educada exclusivamente sob dogmas inflexíveis não é livre. Ela é refém do universo cognitivo limitadíssimo dos seus pais. O homeschooling, nesses moldes, é a negação do papel socializador da educação. É o sequestro do futuro da criança em nome do conforto ideológico da família. Se a primeira tática é fugir da escola, a segunda é invadi-la. E eles fazem isso através de uma desonestidade intelectual profunda, a tentativa de equiparar o criacionismo, ou o seu disfarce pseudocientífico, o design inteligente, à teoria da evolução. O argumento deles soa incrivelmente democrático. Vamos ensinar os dois lados e deixar os alunos decidirem. Ou, precisamos dar tempo igual para as duas visões. Isso é uma falácia. E nós precisamos ser brutais na nossa clareza aqui. A ciência não é uma democracia de opiniões. A ciência não funciona por votação. Não liga para o que você sente e não se curva a livros antigos. A ciência é um método austero. Requer observação, formulação de hipóteses, experimentação empírica, evidências físicas, reprodutibilidade e revisão rigorosa por pares. A teoria da evolução por seleção natural não é um palpite. Na linguagem científica, teoria é o mais alto grau de comprovação que uma ideia pode alcançar.
A evolução é sustentada pela genética moderna, pela paleontologia, pela biologia molecular e pela geologia. Ela é a pedra angular de toda a biologia. Nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Do outro lado, o criacionismo é um mito de origem. É antropologia. É teologia. Pode e deve ser estudado em aulas de história das religiões, sociologia ou literatura. Mas em um laboratório de biologia? Absolutamente não. Quando um sistema de ensino coloca a ciência empírica e a crença religiosa no mesmo patamar, ele não está sendo neutro ou justo. Ele está rebaixando a ciência e mentindo para os alunos. Ele está dizendo que evidências colhidas e testadas por séculos valem o mesmo que a interpretação literal da mitologia do Oriente Médio da Idade do Bronze. Isso é um assassinato do letramento científico nacional. Um país que ensina mágica em vez de biologia celular está hipotecando o seu futuro tecnológico e científico. Mas nenhuma dessas táticas é tão suja e tão prejudicial quanto a terceira frente: a guerra contra a educação sexual. É aqui que o fundamentalismo usa sua arma mais covarde: o pânico moral. Eles inventam ameaças fantasmas, espalham desinformação grotesca nos grupos de aplicativos e acusam professores de tentarem destruir a inocência das crianças. Eles usam termos vazios para aterrorizar os pais. Qual é o argumento real da bancada da fé? Eles dizem que querem proteger as crianças, mas a realidade fria e estatística, aquela que os religiosos ignoram, nos mostra exatamente o oposto. O silêncio dogmático não protege ninguém. A ignorância não é um escudo. Ela é um alvo colado nas costas das nossas crianças. A educação sexual laica e científica nas escolas, baseada em faixas etárias e biologia, é a ferramenta mais poderosa que nós temos de proteção infantil. É a educação sexual que ensina a criança a nomear as partes do seu corpo, a entender o conceito de consentimento, a perceber a diferença entre um toque de afeto e um abuso, e a pedir ajuda. A quem interessa que uma criança não saiba identificar um abuso? Por que o fundamentalismo religioso tem tanto terror que a criança entenda a própria anatomia? Eles não estão lutando contra a erotização infantil. Eles estão lutando contra a autonomia. Eles sabem que corpos culpados, cheios de vergonha e mantidos na ignorância, são corpos mais fáceis de controlar. A educação sexual emancipa o indivíduo da culpa religiosa. E perder o monopólio sobre a culpa é o maior pesadelo de qualquer líder religioso absolutista. A bancada da fé adora dizer que a defesa da laicidade é cristofobia, que o ateísmo quer destruir a religião. Essa é a última mentira que precisamos desmascarar hoje. A defesa intransigente de um Estado laico e de uma escola 100% secular não é um ataque à liberdade religiosa. É a única garantia de que a liberdade religiosa de fato exista. É a laicidade que impede que a fé de um prefeito, de um governador ou de um pastor decida o que o filho do vizinho vai aprender na escola. A laicidade protege, inclusive, o religioso minoritário, mas a sala de aula, o laboratório, a universidade, esses lugares pertencem à humanidade, à razão, à ciência e ao método. Nós não podemos entregar as chaves do nosso futuro intelectual nas mãos de quem acredita que a resposta para todos os mistérios do universo já foi escrita em um livro há 2000 anos. A escola precisa ser o lugar da pergunta desconfortável, da dúvida que incomoda, do microscópio e do telescópio. Se você chegou até aqui, eu peço que você não guarde essa reflexão para você. O projeto deles é coordenado, bilionário e diário. A nossa defesa precisa ser mais forte. Deixe o seu like, inscreva-se no Ateu em Análise e compartilhe esse vídeo nos seus grupos. Nós precisamos tirar a ciência das garras do obscurantismo. E isso começa quando a gente perde o medo de apontar o dedo para o delírio coletivo. E este foi mais um vídeo do Ateu em Análise. Questione tudo. E até a próxima.